Coríntios, capítulo 1, diz assim: Paulo, chamado de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e ao irmão Sóster e à igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo. Verso de número 9. Fiel a Deus que foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 10. Rogo-vos, irmãos, porém, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Verso de número 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir com as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Amém. Irmãos, é notório e todos nós sabemos as intenções, o porquê a respeito dessa escrita, deste livro, e sabemos que foi para corrigir desvios, corrigir questões que estavam atrapalhando o bom andamento daquela congregação. E aqui, esse capítulo 1 que eu li alguns versos, eu quero considerar algumas questões que para nós é importante nos dias de hoje. A primeira delas é a palavra que está no verso 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Perceba, os irmãos, que nem sempre as nossas vontades são as mesmas de Deus. E às vezes nós queremos ir para lá, aí Deus é para cá. E às vezes nós queremos ir, Deus não vai, fica. E essa palavrinha aqui, ela é muito peculiar para nós, porque a vontade de Deus era soberana na vida do cristão. Então o cristão não faz o que ele quer, não faz o que ele pensa. Eu acho isso. Não. Qual que é a vontade de Deus? É isso que você tem que perguntar para si mesmo e saber, reconhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, o crente, ele é norteado pela vontade de Deus. Deus diz, fica, fica. Mesmo que você não queira ir ou não queira ficar. Se Deus diz, fica, você fica. Porque você foi chamado pela vontade
de Deus, não a sua vontade. E a vontade do próprio apóstolo, quando a gente olha a história dele, ele queria perseguir os crentes. Era em princípio a vontade dele, prender todo mundo, né? E aí Deus apareceu perante ele e disse: não, agora não, vamos fazer do meu jeito. Vai ser feito da minha maneira. E quem sabe nesta noite o Espírito Santo está dizendo: é do meu jeito. Eu sou soberano na sua vida. Você se rendeu a mim, pois eu mando na sua vida. Ah, é o que eu acho. Não, é o que Deus quer para a sua vida. Porque você foi chamado pela vontade de Deus. Não quero fazer, mas é a vontade de Deus. Não quero isso, aquilo, mas é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, então você submete à vontade de Deus. A segunda questão que gostaria de rapidamente trabalhar para os irmãos, que a vida do crente, primeiramente, ela é norteada pela vontade de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a vida do cristão, ela é movida por ações de graças ou elogios. Então, você vai encontrar isso aí no verso de número 3. Dá uma olhadinha aí. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós. Perceba, os irmãos, que é muito importante a gente testemunhar. Sim ou não, irmão? Quando Deus faz alguma coisa na sua vida, você fica alegre, você fica contente, você compartilha com os santos, porque a gente compartilha com os santos as necessidades. Sim ou não? Sim. Traz o pedido aqui, vamos orar, vamos pedir a Deus. E então a gente compartilha as nossas necessidades. E quando a gente recebe, a gente vem, dá o testemunho e tal. E crente é assim, irmão. Estou falando de crente, irmão. Estou falando de crente raiz. Que conhece a Deus, que teme a Deus, que recebe de Deus um favor. Ele é agradecido. Certo, irmãos? Mas se você olhar direitinho o verso de número 3 que nós lemos aí, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, verso 4, sempre dou graças ao meu Deus por vós. Perceba que aqui, ações de graça deles não é por coisas que ele recebeu. E aqui, irmãos, é um avanço na vida espiritual. Quando você recebe, você dá graças a Deus, ações de graça. Mas aqui está dizendo, Paulo está dizendo que ele dava graças a Deus, ou dava graças a Deus, pela vida dos irmãos. Então aqui estreita um pouquinho mais, porque quando a gente pede para Deus alguma coisa e a gente recebe, nós damos graça pelo que Deus nos deu. Agora aqui ele está dando graças a Deus pelos demais, pelos irmãos, não por ele. E aqui, irmão, se você conseguir fazer isso, você dá mais um passo na graça de Deus. Você dar ações de graça pelos outros. Você já deu ações de graça pelo porteiro que fica ali na porta? Você já deu ações de graça pela vida do tesoureiro? Você deu ações de graça pelos que pregam no culto? Ou não fica só criticando? Ô, irmão, não prega nada. Ore por ele, irmão. Dê graças a Deus pela vida dele. Ações de graça por vós, por eles. Então, quando a gente vai lendo, a gente percebe que a gente precisa crescer bastante. Certo, irmãos? Então, ao invés de reclamar do irmão, dê graças a Deus pela vida dele, que ele se esforça, que ele caminha, que ele trilha, que ele faz alguma coisa na obra de Deus. E então Paulo está dando graças a Deus pela vida dos irmãos, pela vida deles, porque Jesus os salvou, diz aí, verso 5, que fossem enriquecidos
nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Quantas vezes hoje você já deu graças a Deus pelo irmão que está sentado do seu lado aí? Oh, Senhor, obrigado por salvar essa irmã, esse irmão. Obrigado por salvar esse presbítero. Obrigado por salvar a vida do pastor. Quantas vezes você já fez isso? A recomendação aqui nesta noite é para avançar na vida cristã. Comece a oferecer ações de graças pelo irmão e pela irmã que está ao seu lado. Porque ele foi salvo com o mesmo sangue derramado na cruz que salvou você, salvou a ele também. E esse texto nos ensina a darmos graças pela vida dos demais salvos. Então, em primeiro lugar, vontade de Deus soberana. Em segundo lugar, ações de graças pela vida dos nossos irmãos, ou elogio. E perceba os irmãos que esse negócio de elogiar ou louvar é bíblico. Então, você lembra que o Senhor testemunhou ou elogiou a postura de Jó? Então, aquele é servo íntegro. Ó, Deus elogiando. E o irmão leu aqui Apocalipse, e nas 7 igrejas lá da Ásia, ele leu aqui o capítulo 2, né? Veja no capítulo 2 de Apocalipse, que o Senhor começa elogiando a igreja. E depois vem a exortação. Primeiro, elogia. Então, essa questão de orar sobre os nossos irmãos, dar ações de graças, é bíblico. O que você não pode é adorar. Adorar só o único e verdadeiro Deus. Agora, elogiar os seus irmãos, sim, Deus elogia. E aqui Paulo está elogiando esses irmãos e dizendo que eles, e oferecendo a Deus ações de graça pela vida deles. Elogiando. Se você ler direitinho aí, que o tempo não vai permitir, e você vai perceber que ele está dando graças a Deus pela vida, pela postura desses irmãos, porque foram salvos, porque estão permanecendo, enfim. E aí, depois, em terceiro lugar, primeiro a vontade de Deus, segundo, ações de graça ou elogios, e em terceiro lugar vem a exortação. Deus é tremendo, né, irmãos? Ele faz um elogio e depois vem com corrigindo, né? Vem exortando. É assim que Deus faz, irmão. A vida cristã é essa. Você tem que reconhecer que Deus é maior, que Deus é soberano na sua vida. Que você não faz o que você quer, você faz o que Deus quer. Assim sendo, você começa a oferecer ações de graça pelos irmãos, por vós, pelos outros, elogios. E terceiro, aí vem a exortação. Versos 10 em diante, rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, que não achem de vós dissensões. Os irmãos conhecem o texto, e aqui tinha um povo que dividia a igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, ou de Apolo. E ficava ali, hein? Aí um dizia, eu fui batizado por Paulo. Paulo dizia, peraí, eu batizei uns aí. Mas graças a Deus que eu não batizei muitos de vocês. Que não ficavam disputando, né? E às vezes, irmão, às vezes, querendo ou não querendo, se a gente não tomar cuidado, a gente faz esse tipo de coisa. Não, aquele lá é melhor que aquele. Faz ou não faz? Aquele lá é mais santo do que aquele, né? Aquele pastor ali é mais santo, ou aquele mais avivado. E a gente vai criando uma divisão, né? Em nosso meio. E aqui ele trata nessa exortação da unidade. Da unidade, todos foram salvos, todos são importantes na obra de Deus,
todos são salvos por Jesus e todos fazem parte do corpo de Cristo. Então, ele, com essa exortação, ele está trazendo, querendo trazer a unidade. Se você tem alguma dificuldade com algum irmão, com alguma irmã, resolva isso quanto antes, para que Deus te abençoe mais, para que Deus abençoe a igreja, para que Deus abra as portas, para que Deus prospere o nosso caminho. Exortação, primeiro, a vontade de Deus. Segundo, ações de graça pelos irmãos. E terceiro, a exortação para nos corrigir. Para nos corrigir. Não leva isso para o outro lado, não. Você é filho. E quem é filho é corrigido. O Espírito Santo nos corrige. E Deus usa tantos meios, tantas maneiras de nos corrigir. E às vezes a gente é tão teimoso, mas tão teimoso, que a gente prefere que Deus nos corrija do pior jeito. A gente vai protelando. Aí, de repente, o Senhor tem que usar uma maneira um pouco mais drástica. Mas nessa noite nós estamos aqui com a palavra aberta e ela está nos ensinando, rogando a nós para que fujamos das dissensões, fujamos da confusão. Porque tem gente que é confusão do começo ao fim. Crente não, irmão. Crente é salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. E onde tem confusão, ele sai fora. Sai fora, não fica ali. Tem confusão, não é comigo. Tem um problema? Tem. Vamos resolver? Vamos resolver. Vamos orar, pedir a Deus uma direção para que Deus traga maneiras de resolvermos. Mas não colocar gasolina. É gasolina que fala? Lenha na fogueira. Tem um pavio ali que está fumegando. Vamos colocar lenha para esse... Não, irmão. O crente chega lá, apazigua, resolve, ora. E assim é a vida do cristão. Então, aqui ele está dizendo aos irmãos: você não é de Apolo, você não é de Paulo, você é de Jesus. É de Jesus e todos são importantes na obra do nosso Deus. E aí ele argumenta: eu morri por vocês? Não, quem morreu foi Jesus. Apolo morreu? Também não. Ué, por que vocês estão brigando por causa dele? É cada coisa que a gente arruma, né, irmão? A gente briga por cada motivo banal, por causa das coisas que não tem nenhum valor. Nós devemos, então, nos afastar das dissensões. E, então, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Segundo, ações de graça pelos irmãos. Terceiro, afastando-se das dissensões. E nessa questão das dissensões, ele traz o próprio evangelho, que é a quarta coisa que eu quero trabalhar com os irmãos rapidamente, que é a humilhação. Primeiro, vontade de Deus. Segundo, ações de graça. Terceiro, exortação. E quarto, a humilhação. E se você ler direitinho aí, você vai, penso eu, que vai chegar nessa mesma conclusão. Então, veja aí o verso de número 26. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolhe as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar a que são. E por que Deus faz isso, irmão? Está escrito no próximo verso, 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Irmão, diante de Deus não tem grande, tem pequeno, tem forte, não tem dinheiro, não tem nada disso. Glória a Deus que ele é assim, irmão. Se não fosse assim, quem sou eu para estar aqui nessa noite falando com vocês?
mas Ele me chamou, Ele nos chamou, nos salvou, nos perdoou, nos regenerou, enfim, fez tudo quanto nós precisamos na nossa vida e nos colocou aqui nessa noite para glorificar o nome dEle. E a glorificação nossa perante Ele é sem orgulho. Então, os sábios achavam que eram chamados para a sua sabedoria. Aí, eu não li aqui, mas se vocês lerem aí, vocês vão, que sabedoria é essa? Essa sabedoria terrena, carnal? Não vale nada. Perante Deus não vale nada. Então, as coisas desse mundo, eles olham o que você tem, o carro que você tem, aonde você mora, se você nasceu num berço de ouro, se você é de família nobre, está tudo escrito aí. Mas o que vale? Diante de Deus não vale nada. Então, se chegar alguém bilionário aqui nessa noite, tiver um Porsche, né? Que o irmão aqui está precisando, pedindo um Porsche, e chegar uma pessoa, e você olhar o carro dele ali, um Porsche, vai ter, vamos atender ele bem aí, porque é uma cara de grana. O mundo é assim. O mundo é assim. Então, se você tem alguma coisa, você é recebido em alguns lugares. Se você não tem, você não é recebido. Se você vai querer falar com uma pessoa importante, uma autoridade, você tem todo um protocolo para entrar lá. Vai falar com um juiz de camisa cavada? Não fala. Você nem entra no fórum. Então, nós temos isso. O ser humano tem isso. Mas isso, como diz Paulo aqui, não garante a vida eterna. Não garante. Então, essa sabedoria vã, mundana, essa sabedoria corrupta, ela não te dá acesso à vida eterna. Ao que dá acesso à vida eterna? O evangelho que está escrito aí, que é o evangelho da cruz, que é loucura para os sábios dessa terra, mas é poder de Deus que salva, que batiza, que cura, que liberta. Essa é a sabedoria que ele está tratando aqui, essa sabedoria do alto. Então, a humilhação faz parte da vida do crente. Então, por isso que ele diz aqui, não se chega a Deus se gloriando em si. Se chega a Deus se gloriando nele. Deus não vai aceitar o seu culto se o seu culto for soberbo. Não vai aceitar, irmão. Você pode rodopiar, falar, enfim, ter uma boa oratória, falar bem, não falar também, não vai adiantar nada. O que vai adiantar é você chegar perante Deus com humildade. Porque humildade Deus recebe. Se você veio aqui neste culto com coração humilde, Deus recebe. Se a sua oração é uma oração de humilhação, Deus recebe, Deus se agrada. E perceba os irmãos, então, que em primeiro lugar, vontade de Deus. Segundo, ações de graças por vós, pelos outros. Terceiro, a nossa humilhação. E quarto, eu quero já encaminhando para o encerramento, exaltação. Perceba os irmãos que primeiro Deus abate para depois exaltar. Então, como diz o apóstolo Pedro, aqueles que se humilham, Deus exalta. E aqueles que se engrandecem, o que Deus faz? Deus abate. Então Deus abate aqueles que se colocam acima, mas aqueles que se colocam por baixo, se rendendo a Deus, Deus o exalta. Então a exaltação vai ter um período oportuno que Deus vai te exaltar. E a gente vê muitas pessoas querendo ser exaltadas antes do tempo. Eu digo exaltação, mas aquelas coisas que o ser humano tem, que gosta de ser visto, gosta de ser honrado, que gosta de ser elogiado, enfim, por aí vai. Mas perceba os irmãos que
primeiramente o evangelho que é loucura para o mundo, mas o evangelho nos coloca lá embaixo. E lá embaixo, em algum momento, quando voltar, que eu vou ler daqui a pouco para encerrar, vocês vão perceber que nós seremos redimidos. Não tem um tempo. Viva esse tempo de humilhação, porque diante de Deus, nós não podemos nos gloriar. Como diz aí, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, perante Deus. Então, quando você vai orar, você tem que orar realmente, como diz os antigos, com a boca no pó. Um pouco no pó, a força de expressão, né? Porque você pode pôr a boca no pó, mas o coração está lá em cima. Não vale nada. O que vale é a sua posição espiritual. Você pode estar andando, dirigindo, mas pedindo a Deus, pedindo ao Senhor, pedindo misericórdia, que Deus recebe. Então, a questão aqui não é necessariamente a boca no chão, porque pode estar com a boca no pó e o coração altivo. Então, mas diante de Deus, o que Ele quer é um coração humilde. Que Deus nos ajude nessa noite, que a humilhação continue em nossas vidas, para que Deus receba o nosso culto, para que Deus receba toda a nossa adoração, para que Deus receba a sua oferta, para que Deus receba o seu dízimo, para que Deus receba tudo que você fizer para Ele, para que Ele receba, porque você tem um coração humilde. E aí, em último lugar, a exaltação, veja aí o verso de número 30. Mas vós sois dele em Cristo, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Percebam, os irmãos, que aí nós temos 3 fases da nossa salvação. Bom, sabedoria é porque Deus abriu a mente. Você não creu porque creu. O evangelho chegou em você pela palavra e abriu o seu entendimento e você reconheceu a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Os céus abriu a sua mente, a palavra, o evangelho abriu a sua mente, por isso que você creu. Os irmãos percebam que até para a gente crer, a gente precisa de Jesus, irmão. Para se converter, a gente precisa da iluminação do Espírito Santo e da sabedoria do alto, vindo através do Evangelho, para a gente crer. Então, cremos. Ok. Depois, justiça. Justiça aí é justificação. Então, a justificação é um ato da salvação. É um ato que, quando você aceita Jesus, crê, Ele te justifica. Ou seja, no tribunal de Deus, você está quites. Você está aqui. Então, sabedoria, justiça e depois santificação. Santificação aqui é a santificação posicional que os teólogos chamam. Não é que você é perfeito. Você foi separado para servir a Deus. Então, você é santificado. Você está em processo de santificação. E por último, a redenção. A redenção é o ultimato da nossa salvação. Hoje estamos aqui justificados, santificados, quer o mundo queira ou não, nós somos santificados por Jesus, pelo Espírito Santo, por a sua palavra. Ele está nos preparando para que logo mais nós sejamos redimidos, sejamos redimidos dos nossos pecados, que é a redenção, o último passo. Queridos irmãos, eu quero dizer com tudo isso que aquele que primeiramente tem Deus como seu soberano, que é aquele que manda na sua vida, ele vai cumprindo todas essas fases, ele vai melhorando, prosperando, até que depois, em algum momento, ele será redimido,
que é a redenção. A redenção é o último ato da nossa salvação. E aquele que começou uma boa obra está trabalhando para que você seja redimido no último dia. E aí o verso 31, porque como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Então, irmão, do começo ao fim você precisa de Jesus. Do começo ao fim. Na verdade, aqui, esse verso 31, ele está fazendo uma citação. Veja, porque como está escrito, na verdade, aqui ele está fazendo uma citação do Velho Testamento. Provavelmente, Jeremias capítulo 9, versículo de número 23. E dependendo da Bíblia que você estiver usando, ela vai estar entre aspas, né? Algumas Bíblias já está nesse formato, entre aspas. E tudo que está entre aspas, os irmãos sabem que ele está fazendo uma citação. Por exemplo, como você vai escrever um livro, escrever um TCC, você tem que seguir algumas regras de escrita. Então, quando você lê aquele que se gloria no Senhor, ele está fazendo uma citação do Velho Testamento. Provavelmente, Jeremias capítulo 9, versículo de número 3. Olha aí, que ele já colocou na tela. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas. Então, irmão, se for para se gloriar, se glorie no Senhor, porque Ele manda na sua vida, Ele dirige a sua vida, Ele guia os seus passos, tudo é dele. E eu quero encerrar com a frase do apóstolo Paulo, quando escreve no capítulo 11 de Romanos, se eu não me engano, versículo 37, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Do começo ao fim você precisa de Jesus. Então se deva gloriar, glorie no Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.